verso 1 em diante. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ache. Quem trouxe a sua Bíblia hoje? Levante a mão. Quem não trouxe, da próxima vez, traga a sua Bíblia. Amém? Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, também conheço o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Diga amém, aplauda o Senhor, que Deus dê graça e favor, e fale à sua igreja nessa noite em nome de Jesus. Eu queria falar sobre o tema, uma igreja que perdeu a paixão. João está na ilha de Pátimos, eu estive lá recentemente. Ele recebe a revelação do Apocalipse, e no início da revelação, o Senhor Jesus aparece para ele e dita 7 cartas a 7 igrejas. Essa carta que lemos é a carta à igreja que estava na cidade de Éfeso. Eu já conheci essa cidade, fiquei impressionada com a manutenção da cidade antiga de Éfeso, está tudo lá. E era uma cidade localizada, e é ainda, na Ásia Menor, na Turquia. Fica próxima ao mar Egeu, que também naveguei por esse mar, tive essa honra com alguns irmãos da nossa igreja. A posição dessa cidade, ela era estratégica na época. Ela tinha uma importância comercial, cultural, que conectava o Oriente ao Ocidente. A cidade era um polo econômico fortíssimo, famosa pelo seu mercado, seus produtos, que eram trocados pelos viajantes naquela região. Era uma espécie de, assim, aquela área do ver-o-peso, onde havia muito comércio. Nesse contexto de comércio, de cultura, havia muita idolatria também em Éfeso. E lá se tinha o templo da deusa Diana, que era uma das maravilhas do mundo da época.
Essa igreja ela foi pastoreada por Paulo, foi Paulo que abriu essa igreja em Éfeso, também foi pastoreada por Timóteo e também pelo João, que quando saiu da ilha de Pátimos, depois que foi liberto pelo imperador que sucedeu Domiciano, Nervas, se eu não me engano, ele voltou a Éfeso e continuou pastoreando essa igreja. E Jesus manda uma carta para essa igreja. E essa carta está recheada de lições para eu e você. E quando eu me referi à igreja, você tem que olhar para si. Nós somos a igreja de Deus da terra. Aqui é um templo, mas a igreja somos nós. E ele traz alguns ensinamentos importantíssimos para nós. Essa igreja tinha um problema sério. Ela começou a perder a paixão por Deus, paixão pelo reino, paixão por Jesus, pela obra de Deus na terra. E Jesus, preocupado com essa igreja, traz uma mensagem forte e importante para aquela época, e importante para nós também hoje. E quais são esses ensinamentos? Número 1, diga comigo: Cristo tem o controle e supervisão de sua igreja. Diz o verso 1, que Jesus é aquele que conserva na mão direita, diga mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Isso nos ensina que ele anda, ele conhece a igreja, ele supervisiona. Candeeiro é a igreja do Senhor. As estrelas são a liderança da igreja, ele supervisiona a sua igreja. Ele morreu por nós, ele cuida de nós. Só que tudo isso está na mão dele, diga amém, irmãos. A despeito dos problemas que uma igreja enfrenta, as igrejas enfrentam em todo o Brasil, em todo o mundo, Deus não perde o controle da sua igreja. A igreja de Jesus, ele há de cuidar dela, abençoá-la e prepará-la para o grande dia do arrebatamento dessa igreja. Então a primeira lição é que Jesus tem o controle e tem a supervisão da igreja. Ele nos conhece e ele tem a mão sobre ela com todo amor e carinho. Por mais que uma igreja, a igreja dele na terra, possa viver momentos de dificuldades, mas nunca foge ao comando dele. A sua vida também. Ele é o Senhor da sua vida, ele tem você nas mãos dele. Você pode até estar vivendo hoje um tempo de dificuldade, um tempo de luta, mas ele não abre mão de você, você está na mão dele. Diga amém e aplauda Jesus bem forte. A segunda lição que essa carta nos ensina é que Cristo reconhece o empenho, o trabalho da sua igreja. Diz o verso 2: conheço as tuas obras, também o teu labor. Ele sabe que a igreja de Éfeso era uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja que fazia o reino de Deus avançar. Eu vejo muito disso na nossa igreja. Eu louvo a Deus pela Catedral da Família. Nós batizamos recentemente 464 pessoas. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Jesus reconhece o nosso labor, o nosso trabalho, o nosso empenho. O que você faz para Deus na sua casa, na sua célula, o dia que você se esforça, rompe barreiras para estar na sua célula, para pregar, no dia que você se empenha para não faltar na igreja, Jesus reconhece tudo isso. Ele se alegra com isso, quando vê você num dia difícil. Talvez alguns aqui se arrastaram para chegar até aqui, porque o dia foi terrível, que você veio. Ele conhece isso de você.
Ele reconhece o teu labor, reconhece o teu trabalho. O homem pode não reconhecer, o pessoal da igreja talvez não reconheça, o seu líder de célula talvez nem reconheça, mas Jesus reconhece. Ele sabe do teu amor, do teu trabalho, da tua dedicação, sabe de tudo. Trabalho árduo, uma igreja ativa, dedicada, toda segunda-feira. Você que não vem, que não é líder, ele está aqui há mais de 25 anos. Eu me lembro quando começou essa igreja, quando eu vim para cá, toda segunda-feira treinando os líderes dessa igreja. Uma igreja apaixonada pelo reino, uma igreja apaixonada por Jesus. E Jesus reconhecia o trabalho da igreja de Éfeso e reconhece o nosso trabalho também, digam todos amém. Mas não somente isso, diz o texto, que ele reconhece a perseverança. Os cristãos eram perseguidos fortemente naquela época, mas eles não se desviavam, eles não se afastavam de Deus. Havia uma perseguição absurda sobre os cristãos de Éfeso, e o texto diz que Jesus conhece a perseverança da igreja em Éfeso, como conhece a sua. Tem gente aqui que não deu nada certo até agora com você, mas você não largou Jesus por isso. Ele reconhece a sua perseverança. Eu me lembro da minha experiência, eu me converti com 18 anos de idade, e eu passei 2 anos do meu início de fé, e nada dava certo para mim. Meu pai chegou até a me dizer: meu filho, larga esse negócio de igreja, a tua vida só piora. Eu disse: papai, eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo de Deus tudo vai mudar. E eu perseverei, e a vitória chegou. Persevere, não largue Jesus, fica firme, que a tua vitória vai chegar. Nosso esforço pela obra de Deus. Tem gente aqui que é fiel no seu dízimo, ama esse lugar, tem até dificuldade de dizimar, mas você prefere tudo menos deixar de obedecer a Deus. Tudo isso ele reconhece, nosso esforço. Eu me lembro dos nossos sorteios, lembram disso? Era uma guerra, era uma luta, e a gente se esforçava. Tudo isso Deus vê, irmãos, e Ele há de te recompensar. Pode esperar do seu amor, pelo seu esforço de fazer a obra de Deus, seu zelo pela obra do Senhor. Terceiro ensinamento, aí vem um problema. Diga comigo: Cristo percebeu a perda do primeiro amor daquela igreja. Porque é possível você ser ativo na igreja, é possível você não faltar no culto, é possível você ser dedicado aqui, mas para Deus você perdeu o amor, aquela paixão que você tinha, aquela devoção a Ele, aquele relacionamento próximo. Diz o verso 4, ele diz: tenho, porém, contra você. Interessante, Éfeso era ativa, produtiva, atuante, mas faltava em Éfeso o amor pelo Deus da obra. Eles eram apaixonados pela obra, dedicados pela igreja, esforçados nas coisas da igreja, mas perderam a conexão com o Pai. É como aquele marido, cara top, provedor, esforçado, dedicado, não falta nada na casa dele, só falta ele. Os filhos já não reconhecem mais o pai, a esposa não se sente mais amada pelo marido, mas o cara é cumpridor dos seus compromissos, mas ele perdeu o amor pela família. É isso que ele está falando aqui. Vocês da igreja em Éfeso
Vocês são dedicados demais pela minha obra e eu reconheço isso. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês não me amam mais como me amavam. Vocês não me buscam mais como me buscavam. Eu não sou desejado e amado como eu era com vocês. Então é possível a gente ser intenso, assíduo, frequentador da igreja, envolvido nas coisas da igreja, mas perder o amor por Deus. Isso se nota quando a gente sai de manhã e não fala com Ele. Isso se percebe quando a palavra dele é desprezada. Aí a nossa relação com Ele parece a de Éfeso, uma igreja dedicada, frequente, mas não havia mais paixão no pessoal de Éfeso. A minha oração, e essa é uma mensagem como vacina, que nós sejamos uma igreja atuante, ganhadora de almas como somos, mas jamais possamos perder a paixão por Deus, a alegria de adorá-lo. Hoje eu circulei na hora do louvor e fiquei feliz. Todo mundo voltado para a adoração. Isso é bom. Isso é um sinal bom que você vem para cá não somente interessado em receber a vitória de Deus, mas também extremamente interessado de sentir a presença do Deus que você serve. Não deixe isso apagar no seu coração. Não se torne um religioso. Não deixe que o seu coração esfrie para Ele. O primeiro amor refere-se à paixão inicial que nos move. A gente não falta na célula por nada, porque queremos pregar, testemunhar. O culto para nós naquele dia é uma emoção. Hoje tem culto ao meu Deus. Mas com o tempo, esse primeiro amor começa a aguar, a diluir. E Jesus percebe isso e diz: olha, eu tenho algo contra você. Você perdeu já, você não está legal, você não está bem. Eu percebo que, apesar de você estar na igreja, na célula, atuante, tendo frutos, você está dedicado à minha obra, não a mim. E nós temos que ter todo cuidado com isso. Eu, como pastor, já veterano, eu não posso olhar para o meu ministério, que eu já sei pregar. Eu sei pregar, Deus me deu o dom. Mas eu não posso ser apaixonado pela pregação, eu tenho que ser apaixonado pelo Deus que me dá a revelação. Então, às vezes você é um grande líder, um grande membro dessa igreja, extremamente utilíssimo aqui, mas seu coração está frio para Ele. Volta a falar do marido, ele chega em casa, cara top, não falta nada, cumpre os seus compromissos e chega para a esposa, quando vê-la, e dá um beijo na testa. Beijo na testa é um mau sinal. Dou um conselho aos casais: se vocês não querem esfriar com a sua mulher, com o seu marido, não deixe de beijá-la na boca e de língua. Que é um sintoma, é um sinal. Quando você vem para a igreja, por exemplo, na hora do louvor, você fica no celular, é porque você perdeu a paixão, você não consegue se voltar. Uma vez eu era moleque, tinha 16 anos, a gente ia lá para a Praça do Bosqueiro. Quem já frequentou a Praça do Bosqueiro? Aí eu estou lá com a molecada, moleque danado, aí eu vi um casal de namorado. Aí eu me aproximei, olhei, a gente começaram a se beijar. O rapaz apaixonado, irmão, ele fazia assim, meu irmão, acho que esse aí tá cheio do love. Mas aí eu fui olhar a cara da menina, sabe como ela estava? Nem aí pro beijo do cara.
Às vezes a gente é assim. A gente vem aqui e não tem uma performance apaixonante na hora da adoração. A gente começa o dia e não fala com Ele. A gente só não fala com quem a gente não tem nada a ver, não está apaixonado. Você lembra do amor da adolescência? Quem se apaixonou na adolescência vai lembrar, a gente fica lezinho. É um negócio doido o amor da adolescência. E é isso que Jesus está reclamando. A igreja de Éfeso: vocês são tão dedicados à minha obra, mas eu tenho algo contra vocês, que abandonaram o primeiro amor. A minha oração é que a gente reavive esse primeiro amor nessa noite, em nome de Jesus. Terceiro lugar, quarto, Cristo oferece a solução para esse problema da perda do amor por Ele. Diz o verso 5, olha o que ele orienta: lembra-te, diga lembra-te, use a memória, lembra de onde você caiu, vá lá atrás e procure saber o porquê que você deixou de me amar. Vá lá atrás e reveja como você era, como você orava, como você me buscava, como você tinha alegria de estar na minha presença. Vá lá atrás, lembre, use a memória. Vá lá onde você caiu, onde você desplugou de mim, desconectou de mim. Use a sua memória. E quando você se lembrar da época que você começou a esfriar por mim, ele diz: te arrepende. Reconheça. E a solução está aqui. E volta à prática das primeiras obras. É só repetir o que você fazia antes. Tinha gente aqui que mesmo liso comprava bolacha para a célula. Hoje está buiado e não leva nada, só vai comer e quando vai. O amor por Deus era tão grande que ele dava um jeito. Hoje já nem se importa mais. No início era mais envolvido, mais intenso, mais generoso com a obra. Aí o tempo vai passando e essa relação vai esfriando e a atitude mudando. E Deus diz: olha, volta enquanto é tempo. Volta a praticar o que você praticava. Volte a ser o que você era. Use a sua memória. Você está correndo perigo, você esfriou para mim. E volte à prática das primeiras obras. Reflita sobre como você era, retorne às práticas que fortaleciam a nossa relação, assim diz o Senhor. Volte a dedicar tempo a sós comigo diariamente. Reavive a sua intimidade de oração comigo. E volte a me servir como você servia. Volte a ser intenso como você era. Em quinto lugar, é que eu anotei errado aqui. Cristo alerta, diga alerta, sobre o perigo de nós perdermos a influência. Olha o que diz o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmão, se essa igreja perder a paixão pelas almas e por Deus, Deus levanta outra. Deus não vai ficar refém dessa igreja. Se você, como membro dessa igreja,
não se arrepender e não se voltar a Deus, voltar a amar o reino, amar o Senhor, ele levanta outro. Deus não fica refém de ninguém. E esse remover o candeeiro é perder a influência. Se tem uma coisa terrível na vida do cristão, é quando ele perde a influência na sociedade. Ele esfriou tanto para Deus, que começa a dar mau testemunho na faculdade, mau testemunho na sua família, mau testemunho no prédio, no condomínio, mau testemunho na rua. E quando um cristão começa a dar mau testemunho, ele perde a influência de ganhar pessoas para Cristo. Perde a sua capacidade de levar pessoas ao Senhor. E tudo isso acontece porque perdeu o primeiro amor. Quando era novo na fé, trazia de carrada de convidados. E hoje, até com mais condição e mais recursos, ele não traz ninguém. Porque esfriou tanto que ele perdeu a força, a alegria, o entusiasmo de falar de Jesus, de apresentar Cristo à família, aos colegas, aos amigos. Passa a semana inteira se relacionando com tanta gente, mas ele não tem pegada, não tem iniciativa, ele não tem força para falar de Deus, porque ele está frio, está sem amor, está sem paixão, perde a influência. E o texto diz, é forte: se você não se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, isto é, vai deixar de brilhar, você vai perder a influência. E isso traz uma consequência terrível. A família pode se perder, os amigos podem se perderem sem Cristo, porque um cristão perdeu a paixão. Em último lugar, Cristo oferece a promessa para quem não perdeu a paixão e para quem perdeu, mas conseguiu retomar sua vida. Diz o verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem a promessa: ao vencedor. Quem é o vencedor? Quem está firme com Jesus, quem não se deixou esfriar, ou se esfriou, conseguiu retomar o caminho, se voltar para Deus. Para esse vencedor eu vou dar para que ele se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É o que vai acontecer aos que vencerem, os que permanecerem fiéis até a morte. Jesus nos promete, se nós não perdermos a paixão, se nós continuarmos amando o seu reino, as almas e ao Senhor, quando a gente partir, Ele vai nos dar a oportunidade de se alimentar. Um anjo de tarde me deu uma dica, uma fofoca celestial, e me disse que essa árvore é muito parecida com açaí, e açaí do céu deve ser maravilhoso, e tudo isso Ele está preparando para os vencedores, para mim e para você. Se você crê nisso, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Para concluir, a igreja de Éfeso tinha muitas qualidades, mas perdeu o principal, que foi a paixão por Deus. E isso nos alerta, porque sem amor, todo esforço perde o sentido. É como ter um carro topíssimo, sem gasolina, todo bonito, todo moderno, mas ele não conseguiu arrancar, porque não tem gasolina. O chamado de Deus para nós é urgente.
que quem esfria na fé tem uma grande possibilidade de ser o próximo desviado da igreja. Que Satanás não brinca, Satanás é cruel, Satanás é terrível. E quando a gente perde o amor por Deus, o nosso tanque espiritual se esvazia, nossa pegada diminui, nosso amor dilui, e a gente começa a fazer coisas erradas, começa a fazer coisas que só nos afastam dele. E vem o inimigo e nos laça, e nos pega, e nos destrói. Eu peço a Deus que nessa noite, essa palavra venha tocar no nosso coração. O que fazer é voltar a namorar de novo. Eu vou encerrar com uma história de um rapaz que falou para o seu amigo: olha, vou me separar. Você é mesmo? Aquela mulher é muito assim e tal, separa mesmo. Aí ele chegou com a esposa e disse: amor, eu amo a minha família, eu amo meu filho, mas eu não te amo mais, eu queria lhe dizer que eu vou me separar de você. Aí ela disse: por causa do nosso filho, meu marido, faça isso daqui a 30 dias. E durante esses 30 dias me trate bem, para que ele não tenha uma má imagem do pai. Mas como assim? Eu queria que você toda noite me levasse para a cama, nos seus braços. Aí nosso filho vai ver essa cena e vai saber que a gente se separou, mas a gente é amigo. Eu quero que ele leve essa imagem do pai que me trata bem, mesmo não me amando mais. Ele disse: tá bom, 30 dias, 30 dias. Primeiro dia, na hora de dormir, bora. Segundo dia, bora. Terceiro, quarto, quinto. E o amigo dele perguntava: e aí, vai separar? Meu vô, daqui a 30 dias eu me separo dela. Aí os dias foram passando, nesse levar a esposa para a cama, nos seus braços, ele começou a sentir o cheiro dela de novo, temperatura do seu corpo, o olhar próximo, e algo começou a acontecer naqueles 30 dias. E o sentimento dele começou a mudar. Quando chegou nos 30 dias, o amigo dele chamou: e aí, vai largar mesmo? Ele disse: não vou mais não, porque esse período mudou meu coração. Eu só estava longe dela. Ao me aproximar dela, o amor reacendeu. É a mesma coisa com Deus. Se você se aproximar dele, você vai voltar a amá-lo novamente. Você vai voltar a ser o que você era, um canal de vitórias para Deus, uma honra para o reino, um exemplo na sua família, um exemplo no seu trabalho, uma pessoa utilíssima na obra de Deus, e o que é melhor, apaixonada por Ele. Eu queria que em silêncio, sem ninguém sair da igreja, fique em pé, por favor. Põe a mão no seu